Primeiro destaque do programa de hoje: após o Ministério Público do Rio de Janeiro cumprir mandados de busca e apreensão em endereços de familiares e do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, incluindo Fabrício Queiroz, a revista eletrônica Cruzoé publicou uma série de reportagens mostrando o desdobramento das investigações. Uma das publicações informa que Queiroz recebeu pouco mais de R$2 milhões por meio de 483 depósitos feitos por assessores subordinados ou indicados pelo então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro. A Cruzoé revela também que a família do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, chefe do escritório do crime, transferiu para Queiroz quase 20% dos salários recebidos no gabinete do então deputado estadual. Segundo um outro documento obtido pela revista, Flávio e a esposa dele, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, compraram em 2012 2 apartamentos em Copacabana para lavar o dinheiro obtido por meio da rachadinha. De acordo com o MP, os apartamentos foram comprados de um norte-americano, mas os imóveis pertenceriam, na verdade, a um outro indivíduo dos Estados Unidos que não teria autorizado a transação. Outra reportagem aponta que recursos desviados da Alerj podem ter sido lavados por meio de uma franquia da rede de chocolaterias adquirida por Flávio em 2014. Segundo a promotoria, o filho do presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Fernanda não tinham lastro financeiro para bancar a aquisição e a operação da unidade. Com isso, a loja teria proporcionado retornos absolutamente desproporcionais ao casal. Fala, Josias. As consequências jurídicas das investigações que engolfam o senador Flávio Bolsonaro vão demorar para se concretizar. Mas o estrago político desse escândalo, ele é instantâneo e devastador. O escândalo mudou de patamar. Onde havia uma rachadinha, abriu-se uma rachadona com aparência de abismo. O discurso ético do Jair Bolsonaro, que já cambaleava, caiu no precipício. Sumiram, em definitivo, aquela aura de diferença heróica que o presidente atribuía a si mesmo e a presunção de que a poltrona presidencial era ocupada pela superioridade moral. O Bolsonaro encolheu. No intervalo de 1 ano, o Flávio Bolsonaro fugiu dos investigadores. Durante 4 meses ele se escondeu atrás de um escudo fornecido pelo Supremo Tribunal Federal. Descobre-se agora que os receios do Flávio Bolsonaro eram plenamente justificáveis. No intervalo de apenas 24 horas, vieram à luz informações que confirmam as piores suspeitas. A desenvoltura do PM Fabrício Queiroz, os vínculos com milicianos, o repasse à mulher do presidente, a lavagem de dinheiro nas transações imobiliárias e na loja de chocolates. O diabo aconteceu em 24 horas. Até aqui o Bolsonaro se notabilizava pelo entusiasmo com que caía em cima do menor pecado dos seus adversários. O escândalo da rachadona tem um potencial para nivelar o capitão, a culpa comum dos políticos brasileiros. É como se a diferença hipotética se integrasse à baixeza geral, desautorizando o discurso ético do presidente. Aliados do Bolsonaro começam já a entoar a tese segundo a qual os pecados da família Bolsonaro são menores, como se a dimensão da transgressão fosse uma forma aproveitável de inocência. A percepção de que os Bolsonaro não estão imunes a nenhuma das tentações dos outros desautoriza também a terceirização das culpas. O rosto dessa crise não é o de Flávio Bolsonaro, mas o de Jair Bolsonaro. Confrontado com o precipício, o presidente precisa redefinir a sua estratégia e precisa eleger ali uma tática que seja capaz de impedir que a crise passe a influenciar o rumo do seu governo. O Bolsonaro precisaria, nesse momento, estampar a imagem da tranquilidade. E essa é, para ele, a parte mais difícil. Você, Constantino? Pois é, falávamos no programa dessa quarta sobre esse caso, mas ainda não tinha vindo à tona tudo isso. E eu tinha descrito a coisa toda como um fio de alta tensão desencapado. Hoje está claro que é algo muito mais, com potencial muito maior de estrago, algo muito mais tóxico, né? Estamos falando potencialmente de uma bomba atômica. O que temos até aqui, é óbvio que tudo carece ainda de comprovação e tudo, mas o que temos nas denúncias feitas pelo MP do Rio é muito grave
e remonta a algo realmente muito maior do que uma simples rachadinha. O envolvimento de simbiose entre o gabinete do Flávio Bolsonaro, o Fabrício Queiroz, ex-PM, e esse miliciano que foi condecorado por Flávio Bolsonaro, Adriano da Nóbrega, é algo que cria-se aí uma narrativa realmente de potencialmente uma quadrilha, né? Tudo precisa ser averiguado. O que temos visto como reação até aqui, seja de uma ala bolsonarista, porque se divide cada vez mais a militância bolsonarista, né? Começou a dividir quando houve indícios de que o presidente ensaiava um afastamento do lava-jatismo, né, com rumores de que Moro poderia ser enfraquecido no governo, com disputas pelo comando da Polícia Federal, depois com a indicação de Augusto Aras, a aproximação do presidente ao ministro Dias Toffoli, ao Supremo. Tudo isso foi, a cada passo desses que o presidente dava, uma leva ia debandando da militância bolsonarista e falando que não tem compromisso com qualquer tipo de corrupto, seja quem for. Mas ainda permanece uma turma fiel. E é curioso avaliar a narrativa deles agora, né? O tipo de desculpa que estão dando. Eu elenquei aqui algumas principais, mas a primeira é que o MP do Rio só tem psolista, né? Como se isso dissesse respeito aos fatos, se forem comprovados, que foram denunciados. A própria Folha, demonizada pela família Bolsonaro, fez ali alguns itens de inconsistência do pedido do MP, né? Tem realmente algumas coisas ali que não casam muito, mas tem outras coisas muito robustas. A segunda e os outros, né? O COAF identificou várias transações suspeitas, porque os outros não estão sendo investigados, teve petista com transação muito maior, e isso também não convence, é um típico argumento petista, né? O filho não é pai, essa é a minha preferida, o filho não é pai, como se não fosse um núcleo familiar político, todo ele muito coeso, né? E o Fabrício Queiroz, um amigo de longa data, de 4 décadas de amizade, que pescava junto em Angra dos Reis com o pai e que transferiu o dinheiro diretamente para a conta da primeira-dama. Então, essa é a minha preferida, filho não é pai. E o pai mesmo falando, isso aí não tem nada comigo, e tirando o corpo fora. A outra é calma, cadê as provas? Que é uma postura que eles nunca cobravam quando os acusados em denúncias do MP eram de outros partidos. Quero o PT de volta, essa já virou um clássico, né? Você faz algum tipo de denúncia, você quer o PT de volta, só pode ser isso. E a rachadinha se mostra relativamente pequena perante outros crimes, como se a indecência tivesse uma espécie de tarja na testa com o preço, né? Veja, a rachadinha do gabinete do Flávio Bolsonaro, que tudo indica que aconteceu, ela abre uma cratera na imagem de incorruptível vendida pelo próprio Jair Bolsonaro e pela família, que sempre subiu na política com esse discurso intransigente com a questão ética. Então, isso não permite atenuantes, não permite um discurso que relativize o que foi feito, fora o que já temos comprovado. A enorme quantidade de parentes pendurados ali, lotados em gabinetes da família, esse relacionamento esquisitíssimo com milicianos, né? Velha política, toda a trajetória da família Bolsonaro há 30 anos, né, de política, ela é caracterizada por marcas da velha política, do patrimonialismo, e alguns aí vêm com a desculpa, mas não era ilegal esse tipo de nepotismo. Era imoral, são práticas que esses clãs, essas dinastias políticas praticavam. E o bolsonarismo denuncia essa turma toda como todo mundo igual, junto no mesmo saco podre, e se coloca como acima do ponto de vista moral a todos eles, né, que veio limpar o establishment corrupto, podre, patrimonialista, para oferecer a aliança pelo Brasil, que seria a nova política. Não convence, não dá mais para convencer ninguém essa narrativa, né? Só a turma que é realmente fiel de forma bovina a tudo que vem deles, né? A lavagem nós podemos estar falando, só para fechar, de uma coisa relativamente pequena, mas que já abre uma cratera na imagem de incorruptível da família Bolsonaro, que seria desde uma rachadinha que muitos praticam na política, no baixo clero, e uma compra subavaliada de apartamento, né, e uma eventual lavadinha de dinheiro que ganhou por fora, e para bancar campanha, desde isso,
até algo muito maior, que envolve aí miliciano perigoso, foragido, e que era muito próximo ao Queiroz, que era, por sua vez, umbilicalmente ligado à família Bolsonaro. Então, a coisa tem um potencial de estrago, já é enorme e já foi causado do ponto de vista político, mas tem um potencial de um fio que vai se desenrolando e explode realmente uma bomba atômica. Ou seja, o que se deseja agora é que vá a fundo nessas investigações e vamos ver como é que o governo, que tem uma agenda reformista muito virtuosa, consegue se blindar dessa contaminação toda que vai vir pela frente, com certeza. Fala, Thaís. Então, essa percepção aí do Josias de que a rachadinha virou um precipício, do Constantino, de que caiu uma bomba atômica, parece ser também a percepção da família Bolsonaro. Eu falei com gente próxima deles hoje de manhã e a tensão lá atingiu o grau 10 já, né, nos grupos de WhatsApp, de que participam o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, a mãe deles, a Rogéria Bolsonaro, ninguém tocou no assunto, um silêncio absoluto. Aliás, parênteses, o assunto nesses grupos fechados aí de que eles participam é o espancamento da youtuber da Carol Heller. É um assunto que está dividindo os bolsonaristas. Mas das investigações, silêncio. No Twitter a mesma coisa, o Olavo de Carvalho fica falando sobre evolução mística, o Eduardo Bolsonaro fica falando sobre o acordo de Alcântara, o Carluxo fica esbravejando contra a comunicação. Bom, tudo isso indica que ninguém está menosprezando o que veio à tona e principalmente o que está por vir ainda, né? Os Bolsonaros sabem que o território está cheio não só de homens bomba, mas de mulheres bomba também. O Queiroz já demonstrou aí recentemente uma tensão, mas é uma das filhas do Queiroz que mais preocupa a família. A Natália Queiroz, que inclusive já trabalhou, ela já recebeu pelo gabinete do então deputado Jair Bolsonaro na Câmara, embora nunca tenha pisado lá. A Natália é uma menina jovem e ela estava começando uma carreira de personal trainer, bem sucedida, inclusive estava começando com uma cartela de clientes lá no Rio, clientes famosos, e com a eclosão do caso Queiroz, ela perdeu esses clientes e ficou muito chateada porque ouviu coisas que não queria. Aí isso causou uma frustração e uma revolta e muitas brigas de família e ameaças de explosões não controladas. Então, o chão dos Bolsonaro tremeu mesmo e a área está cheia de elementos instáveis.